Olá, Marias! Bem-vindas ao podcast Super Boom, o podcast do Movimento das Marias. Se você está aqui pela primeira vez, não deixe de curtir, comentar no nosso canal aí, ativar o sininho das notificações. Nós também estamos no Instagram, @Movimento das Marias, e no TikTok, @MoveMarias. E hoje, o episódio é internacional. Especial demais, não é? Uma convidada que merece que você fique até o final, porque o podcast de hoje pode ser um pouco curtinho, mas vai ser intenso. Sim, amiga Dai? Isso mesmo. Ela tem uma história com as Marias e nós estamos muito felizes de receber Angel Fernandes com a gente. Seja bem-vinda, pastora. Bem-vinda. Muito obrigada, meninas, pelo convite. A gente tá matando a saudade, né? É verdade. Já faz um ano que a gente se viu numa conferência tão linda, tão poderosa aqui. É tão lindo ver o que o Senhor tem feito através de vocês. Amém. E é uma alegria participar desse podcast. Isso aí, gente. Você que não conhece inglês britânico, podcast. Fique com a gente depois da vinheta. Nós vamos conversar com a pastora Angel. Estamos muito felizes de você estar aqui e a gente acompanha, né, a sua jornada desde antes que você vir para a nossa conferência, né? A gente já te acompanhava e a gente começou a te acompanhar ainda mais depois disso e viu que você tem estado em muitas conferências, em muitos movimentos proféticos, onde mulheres têm se movido nesses ambientes. O que você tem visto nesses movimentos, nessas conferências de mulheres que te chama a atenção, que você acredita que vai impactar esse momento que nós estamos vivendo, vai impactar essa geração? Na verdade, é um grande privilégio, é uma honra, né, estar no meio de tantas mulheres também relevantes no Brasil, nas nações. E eu tenho visto mesmo um movimento diferente. Eu tenho visto um anseio pela presença do Senhor. Eu tenho visto essa desconstrução dos nomes, sabe, das multidões, de homens, né, e as mulheres voltando os olhos para Cristo, para o Senhor. E tem sido algo diferente, né? Nós temos falado muito sobre Esther. Eu acho que, né, tem muitos movimentos falando a respeito de Esther, do papel, né, da mulher como daquela que se sacrifica, daquela que se doa, daquela que entende o propósito dela, que vai além dela mesma. É um povo, né? Qual que é o nosso povo, né? É os nossos filhos, primeiro, né? Nosso filho, nossos filhos, nossos maridos, nossa família, né? O núcleo, né, da nossa família, a nossa família estendida, a nossa igreja local, a nossa comunidade. E as mulheres têm entendido esse papel de uma forma muito clara hoje. Eu entendo que vai fazendo cada vez mais sentido para elas. Esse se entregar de uma forma sacrificial, né? Não é sobre elas, é sobre o que o Senhor pode fazer através delas. Então eu tenho visto isso. Eu tenho visto um movimento genuíno. Tem sido muito, muito lindo mesmo. Se trata de um posicionamento, de você se posicionar. Um reposicionamento, né? Às vezes a gente se posiciona e acha até que é o posicionamento certo. Tem suas boas intenções, né? Mas a gente às vezes esquece de perguntar para o Espírito Santo qual é a minha missão confiada. Né? Ali no Instagram, né, a gente recebe muitas perguntas, muitas queixas, muitos desabafos. E um dos maiores desabafos que eu recebo é: qual que é o meu propósito? Né? Eu quero ser usada por Deus, o Senhor falou que eu tenho algo grande. E a gente precisa redirecionar essa missão da mulher. Né? O que é ser grande na Terra? O que é fazer algo grande? Qual é o propósito, né, da mulher, biblicamente, né, falando? Se ela carrega em si um atributo do Espírito Santo, aquela que auxilia, ela pode participar do que o Senhor está fazendo na vida do filho, do marido, no seu trabalho, aquela que trabalha fora, aquela que estuda, aquela que serve na igreja. Né? Ela é uma auxiliadora, ela é uma facilitadora daquilo que o Senhor quer promover na terra. Isso é grande, isso é poderoso. Céu, né? Esse é um propósito digno de você acordar todos os dias de manhã e falar: eu tenho um propósito grande nessa terra. Né? E qual que é o propósito grande também? Glorificar o nome do Senhor. Amém. Com aquilo que você faz na tua missão confiada. Encontrar propósito já nela. Né? Nós queremos outras missões que aos nossos olhos parecem mais relevantes, mais bonitas, maiores. Mais vistos. Mais vistos, exatamente. E
a relevância, o propósito, a grandeza está em glorificar o nome do Senhor. Eu glorifico o nome do Senhor quando eu trabalho com excelência. Quando as pessoas ao meu redor olham e falam, essa mulher é diferente. Quando ela fala, ela faz, ela é íntegra, ela é honesta, ela é educada. Vamos para os básicos, né? Porque E toda mulher deveria ser. isso, Né? daí isso no trabalho, isso em casa, com a escola dos filhos, no ambiente familiar, não só no seu núcleo, né? Quando a gente fala núcleo familiar, é o seu marido, os teus filhos, mas temos também a família estendida, né? Então, a gente pode glorificar o nome do Senhor fazendo aquilo que a gente pode fazer com aquilo que a gente tem. É não buscar uma coisa nova para glorificar o nome do Senhor. Às vezes a gente quer ser fiel em coisas que a gente nem tem. E a gente se perde. Sim. Né? Naquilo que a gente tem e deveria, que a gente já deveria tem. zelar, né? Nós já temos uma missão. A partir do momento que você está inserida numa comunidade, numa igreja, num casamento, você é mãe, você é filha, você já tem uma missão. É verdade. Então você precisa encontrar o propósito, que é glorificar o nome do Senhor. Amém. Fazê-lo conhecido. Amém. Retomando, né, isso que a Angel estava falando, sobre, às vezes, algumas mulheres almejarem a visibilidade, as plataformas. E eu penso que talvez muitas desejam isso e desmerecem o que têm, porque não conhecem o preço que é de estar nesses lugares. Porque só vê o resultado, só vê a foto, só vê... Só vê a beleza. Até porque ali, o Instagram né, que é não- exposta. Até porque o Instagram ou as redes sociais não são lugares para você desabafar e Rasgar o falar, deixa eu te coração. mostrar o preço, porque custa muito alto isso daqui. A renúncia, Talvez se a né? gente soubesse o valor não, mas o preço do processo, você abriria mão daquele resultado. É verdade. As pessoas, elas querem as nossas coroas, mas não querem a nossa cruz. E sempre existe um preço a ser pago, né? Até mesmo aquilo que nós pregamos, ministramos, né? O pregador, ele é pregado primeiro. Sim. Então, é um preço alto, né? É um convite para participar, como o apóstolo Paulo diz, da sua glória, mas também do seu sofrimento. Eu falo para as mulheres, já falei algumas vezes no meu Instagram, que o chamado, ele é agridoce. É verdade. Faz todo sentido. Ele é amargo e ele é doce. Agora mesmo, né? Eu vim para o Brasil, e é uma viagem um pouco mais extensa, porque como todo imigrante, a gente já vai para o médico, já vai para o dentista, faz algumas coisas, né, pessoais. Aproveita a viagem Aproveita, toda. gente, E então, nesse ano, esse mês foi o mês que eu também tirei, né, alguns dias para fazer isso. Eu saí de casa em prantos. Fiquei morrendo de vergonha. O rapaz assim no carro, não sabia se ele falava, tá tudo bem. E eu... Mas eu sempre saio em lágrimas, porque aquele é o lugar que eu mais amo estar. Né? Mas eu entendo também que existe uma missão confiada para essa hora. Agora, o grande desafio da mulher é se livrar da comparação e olhar para Cristo e perguntar o que o Senhor está fazendo na minha vida. Né? Eu já tive várias estações na minha vida. Eu já tive estações de trabalhar fora e dentro. Já tive estações onde nem na igreja eu conseguia ir cuidando da minha filha que estava doente. Já tive estações de viajar mais, já tive estações de viajar menos. Né? Agora uma outra estação também da nossa vida. Então assim, mas qual é a tua estação? Porque da mesma forma que o Senhor, ele permite, né, e ele te envia, ele te sustenta, ele te dá estrutura para suportar. Por isso que muitas de nós estamos cansadas, sobrecarregadas, frustradas, irritadas, porque uma mulher, né, que está frustrada, ela desconta nos outros, ela não está bem com ninguém, né? Porque nós queremos aquilo que queremos. Né? Então, ao mesmo tempo que tem um preço a ser pago, existe uma graça de Deus que é sobrenatural. É verdade. Eu experimentei isso ontem. Eu ministrei, cheguei de viagem, ministrei, e como nós falamos aqui, são muitas guerras que nós não colocamos, né, de forma pública. Mas quando você dá um passo adiante daquilo que o Senhor pediu para você fazer, o Senhor derrama uma graça, uma ousadia, uma coragem, uma força na nossa fraqueza, sabe, que você fala, só pode ser o Senhor. E é o Senhor. Mas porque Ele te chamou para essa hora e você disse sim. Ontem eu até contei, né, para as meninas ali na conferência, que eu tenho aprendido isso, sabe? Eu sou uma pessoa que não arromba portas.
que nem resiste muito no sentido assim, essa porta tá difícil de abrir, eu sinto que foi Deus que deu, mas será mesmo? Não deixa. E pego esse gancho me lembrando de Neemias. Quando ele vai construir muros, ele era um copeiro, ele não era um construtor, mas o Senhor dá habilidade para ele de um construtor, mesmo sendo copeiro, porque o Senhor o chamou. Sim. Né? E daí o Senhor traz ajuda, o Senhor dá material, o Senhor dá carta autorizada, o Senhor ele prepara todo o cenário, só que acontece muita oposição. Nós podemos conjecturar a situação de Neemias e imaginar o que ele não pensava ali, quando aquelas pessoas mentiam a respeito dele, o atacavam, o desanimavam. Como a gente pode conjecturar, porque a gente é carne e corre sangue nessas veias. A gente muitas das vezes pensa, será mesmo então que Deus me chamou? Tá tão difícil, a posição tá tão grande, né? Sim. Nossa, parece que agora que eu dei um passo para fazer aquilo que é certo, tudo ao meu redor ficou mais difícil. E o Senhor tem falado para mim exatamente isso. Não é sobre você recuar nesses momentos. Agora que você vai e com mais força ainda, porque eu te chamei para esse momento, para essa hora. Né? Então, eu tenho sido encorajada a permanecer de uma forma que eu nunca permaneci para esse tempo. E eu acredito que é pelo que Deus está fazendo e ainda quer fazer nas igrejas brasileiras, nas nações. E eu acredito também que, como igreja brasileira espalhada nas nações, nós iremos alcançar os nativos. Amém. Nós não vamos mais caminhar paralelo, nós iremos caminhar juntos. Amém. E eu creio nisso como igreja ali estabelecida, e eu creio que esse é um novo movimento do céu, onde nós vamos nos unir, nós vamos nos integrar. Amém. E isso fala muito de discernimento também, né, Índio? Porque às vezes a nossa visão limitada é de que eu tenho expertise, eu tenho um dom, uma habilidade para isso, então obviamente Deus vai me chamar para isso, mas Neemias, Exatamente. ele foi chamado para algo que não era um lugar comum ali dele. A gente sabe muito disso, né, Dai? Deus chama a gente para um lugar que a gente não tem nenhum tipo de habilidade. Às vezes você fala, Deus, é sério mesmo que você está me chamando para isso? Como que eu vou fazer isso? E aí, ter esse discernimento, né, de saber, não, Deus, é isso, então vamos lá. Eu vou avançar, eu vou romper, eu vou fazer. E ao mesmo tempo o oposto também. Não é entender que Deus não está me chamando para isso, então não, eu não posso forçar nem avançar nessa área, porque não é para isso que Deus me comissionou. Por isso que Neemias pergunta para o rei. Lhe parece bem? Literalmente, o que o senhor acha? Eu tô triste, eu tô sofrendo. O lugar que os meus antepassados foram enterrados, os muros estão quebrados, os portões queimados. Lhe parece bem? Tá tudo bem de eu ir? Daí ele até pergunta, quanto tempo, Neemias? Ele começa a fazer Neemias pensar no custo daquilo tudo. Parece uma conversa com o Senhor, né? Senhor, o que o Senhor pensa a respeito disso? Não é uma boa ideia que eu tô tendo. Eu quero saber se é projeto do Senhor. Porque não quero ser só uma resposta para um sofrimento, senão até aquilo que eu quero ajudar eu atrapalho. Uau. Então, o que o Senhor pensa disso? Olha, Neemias, eu penso que tá tudo bem você ir. Pois então tá, eu não tenho recurso. E é tão lindo que ele dá cartas autorizadas para Neemias. E essas cartas, elas fornecem material para a obra e respaldo para ele terminar a obra. Então, se alguém quisesse o tirar dali, ele teria uma carta para dizer, olha, mas eu estou aqui em nome do rei, o rei me permitiu estar aqui, eu tenho Está autorizado, material, né? estou autorizada. E é exatamente isso que o Senhor tem falado para mim. Né? Porque eu sou daquelas que assim, quer saber, não... mas que chatice isso, não vou lidar com isso, sabe? Às vezes você tá ali pregando a palavra de Deus, pronto, coloca ali no Instagram, vou dar um exemplo assim, fácil. Você vai receber ataque. Não vou mexer com isso. Que preguiça. Não preciso Machuca. disso. Mas o Senhor te pediu. Ele te autorizou. Se ele te colocou na frente da batalha, porque você também dá conta. Você tem o que você precisa. Agora você vai recuar? Você vai abrir mão? Né? É verdade. Então isso o Senhor tem falado muito comigo. Eu acredito que é um convite para as mulheres no que diz respeito à missão confiada delas. Né? No meu caso, a gente estava falando, né, sobre as habilidades. Tudo começou com a minha maternidade atípica.
Né? Existia uma necessidade dentro da minha casa, onde eu assumisse meu papel de de auxiliadora, mas eu queria acompanhar o ritmo do meu marido. Né? E eu falo que ele foi um Mardoqueu na minha vida. Ele foi aquele que apontou, né, algo que eu não via. E ele falou, eu nunca vou me esquecer desse dia. Ele falou assim, eu consigo ver você ensinando mulheres, mas não agora. Porque antes de ensinar, você vai aprender. Uau. E eu sou aquele que vou te dizer, você tá pronta. É. E eu recebi aquilo como um ataque. Uma afronta, tipo, você quer me colocar aqui dentro de casa, quer se livrar de mim, né? Mas foi quando o Senhor começou também a encontrar um lugar no meu coração, porque nós precisamos ser do cônjuge facilitadores também. O que o Espírito Santo estava ministrando na vida do Renan? Tem algo que eu quero fazer na vida dela. Eu acho que nem ele imaginava, ninguém. Mas ele estava dando caminho. Sim. E o Espírito Santo encontrou. Amém. Até que um dia eu cheguei para ele e falei, eu preciso fazer isso. Por nós, pela Ana. A Ana precisava muito de mim. E foi onde tudo começou. Eu comecei a estudar, ler a palavra, ler livros. Comecei a esbravejar com o Senhor. Tive momentos muito difíceis. Tive momentos onde eu tive que expor o meu coração pro Renan. E falar assim, eu tô me sentindo para trás, eu tô me sentindo esquecida. Eu acho que eu queria estar em outros lugares e não em casa. E eu acho que eu tenho mais prazer em fazer as coisas em outros lugares do que cuidar da minha casa. Eu comecei a encarar a parte feia da história, mas para reconstruir algo, né? E a gente só consegue ver isso quando a gente diz sim ao Senhor, né? Fala, Senhor, Só. sim, vou Quando a fazer gente então. se deixa quebrar, a gente tem que ser quebrável. E aí A gente tem que ele ser fácil se de quebrar, né? fácil. Facinha de quebrar. ele né? nos revela a Nossa. nós mesmos e nem sempre é bom É o que, verdade. que a gente vê. E a gente nunca imagina, né, as habilidades que podem vir através disso, né? É verdade. Através da rendição completa. Né? Eu falo muito pro Benjamin isso. Não, mas mãe, eu fiz isso aqui, eu só não fiz isso. Não obedeceu. A obediência tem que ser completa, integral, né? Exatamente. Daí o Senhor pode, né? É verdade. Isso que você estava Fazer. falando sobre, não sei, né, da sua personalidade, a questão de se valer, de se impor e tudo. E eu estou estudando o livro de Josué. E como Deus tem ministrado no meu coração, porque era a herança deles, Deus já tinha dado, eles já tinham conquistado. Exatamente. E o Senhor várias vezes fala, tome posse. Tem inimigos no que é seu, eu já te dei. Nossa, Só que gente, você vai precisar ir lutar. E foram 7 anos aproximadamente. Já tinha conquistado o território, mas não tinham tomado posse. E Josué chega para as últimas tribos que não tinham tomado posse. E eu achei muito forte aquilo. E ele fala assim, até quando vocês vão ser negligentes? Porque eles estavam acomodados, eles tinham ajudado as outras tribos a tomarem posse, mas eles não tinham ido para as terras deles. Até quando vocês vão ser negligentes? Vocês precisam ir. Então ele envia Tome espias. postura, né? Ele envia espias, vai lá, e eu vou fazer a divisão de vocês. E como Deus falou comigo, porque descansar é diferente de se acomodar. Não, eu estou descansada na promessa, mas isso não é se acomodar. Existe uma guerra ainda para tomar posse daquilo que é seu. Então, isso é muito forte, muito muito forte. real. Muito real mesmo. É verdade. Angel, assim, pra gente fechar esse momento... Infelizmente, Oh, não! vai ser rapidinho. Nossa, passa muito rápido. Muito. Falar de Deus, então. Nossa. Ficaríamos aqui mais algumas horas. Passa muito rápido. Se você pudesse abrir algo que Deus tem falado especificamente, você já falou, né, aqui, isso, algo muito recente, mas algo que você pode abrir pra gente do que Deus tem falado pra você nesta estação. Algo muito pontual, algo que o Senhor tem trabalhado em você. Eu acho que é exatamente isso. É sobre o ser forte e corajosa. Sobre entender que não é sobre as facilidades, mas é sobre o chamado. Né? Sobre aquilo que o Senhor está fazendo, que vai além daquilo que a gente conhece, sabe? Deus tem me pedido muito nesses dias para caminhar sobre aquilo que eu conheço, não o que eu sinto ou que eu vejo. Profundo. Porque se eu me apegar naquilo que eu sinto ou que eu vejo, eu paro, eu retrocedo, eu abro mão. Mas a fé madura é a fé que... A espiritualidade verdadeira, né? A fé madura, ela aparece quando eu não vejo, quando eu não sinto.
mas quando eu conheço e eu caminho diante daquilo que eu conheço, né? E tem sido um convite do Senhor para mim, para permanecer naquilo que eu conheço, naquilo que Ele já falou, naquilo que Ele já disse ao meu respeito, naquilo que Ele já prometeu, naquilo que é promessa, que é direito, né, nosso, naquilo que Ele está fazendo na minha casa. Eu acredito que cada uma de nós tem uma promessa, né, conhece, tem coisas que nós experimentamos e que precisam ser verdades hoje. Né? Você experimentou há 10 anos atrás, mas aquilo não, o Senhor, Ele não retirou aquilo que Ele disse. Aquilo que Ele se comprometeu até o fim. Né? Eu até ministrei a respeito disso, sobre a corda, né? Sobre quando o Senhor estica a tenda. É muito interessante que Ele fala assim, estende o pano. É como, eu falei para ela, imagina o Senhor segurando de um lado. Ele fala, estende o teu lado. Eu estou estendendo o meu. A gente está fazendo isso juntos. Se você largar, eu não vou largar. Eu me comprometi com aquilo que eu falei com você. Mas qual que é a tua parte? Qual que é a tua estação? Né? Existem estações onde a gente guarda a espada, existem estações que a gente tira a espada. Né? Existem situações onde a gente arromba a porta, existem situações onde a gente recua. Mas qual é a palavra? E isso tem sido assim, tem sido a minha oração de verdade, todos os dias. Senhor, não me deixa me distrair, eu preciso ouvir a sua voz, eu preciso te obedecer. Porque para mim está sendo crucial, assim, como se cada passo... Você sabe aquele campo minado? Assim, como se cada passo importa. Não é só mais um movimento. Eu estou me sentindo assim nessa estação da minha vida, sabe? E eu acho que eu deveria ter sentido isso a vida toda. Mas eu acho que a maturidade traz isso para nós também. Né? O temor de... Isso é tudo muito sério. Isso carrega o nome do Senhor, isso diz respeito aos meus filhos, aquilo que eles estão vendo, meu marido, a igreja, uma nação, né? Então, acho que o temor do Senhor e o desejo de obedecê-lo, e principalmente de eu ter uma fé racional, tem sido aquilo que tem me norteado nesses dias. Amém. Falando então sobre futuro, qual é o legado que você pretende deixar? Olhando para o futuro, vislumbrando o futuro, como mãe, como pastora. Isso é tão forte para mim. Porque eu não quero que o Ben se lembre da Índia pregadora. Eu quero que ele se lembre das vezes que ele já viu de madrugada, eu orando assim na beira da escada. Ele, mãe, tá tudo bem? Tá, filha, a mãe tá orando. Ah, tá. Eu quero que ele leve para sempre essas lembranças, onde ele viu a gente fazer escolhas certas diante de situações tão difíceis que ele já viu, da gente ensinar ele a respeito de valores eternos. Eu quero que ele leve com ele o aprendizado de que o sofrimento faz parte dessa vida, e tudo aquilo que nós vivemos com a Ana foi também um pedacinho, um lembrete daquilo que é eterno. Né? O legado não é aquilo que a gente deixa para alguém, mas deixa em alguém. Então, esse seria o meu... Qual foi a pergunta? O meu sonho, né, de legado, meu desejo de legado é isso. Olhando para o futuro. Eu quero que o Benjamin, ele se lembre como ele se sentiu dentro de casa. Porque todas as palavras que eu disse, talvez ele não vai se lembrar exatamente, mas nunca vai esquecer como ele se sentiu. Quando eu cuidei dele, quando eu arrumei o quarto dele, quando eu dobrei as roupas dele, quando eu fiz a comida que ele mais gostava. Né? Da mesma forma, o meu marido. Eu tenho sim as minhas amigas, eu tenho a minha igreja, mas se eu não coloquei isso dentro do Benjamin, eu falei. Eu falei. A Ana
a gente vai conversar no céu. Isso aí. Daí ela me diz. Daí ela me conta se eu dei muito beijinho nela, se eu apertei muito ela. Mas esse é o meu maior desejo, sabe? Um dia eu estava na igreja, na nossa igreja local, e o culto foi um culto muito lindo, e daí eu vi o Benjamin descendo as escadas e atendendo um apelo. Sabe o encontro com o Senhor dele, pessoal? E eu falei para o Senhor ali, daí eu fui do lado dele, ajoelhei e falei, Senhor, não tem multidão que se compare ao ver o meu filho aos teus pés. Sim. A palavra diz isso, né? Verdade. Então, esse é o meu desejo de legado. Claro que se alguma mãe, uma mulher, né, puder dizer, igual eu falo, né, às vezes de mulheres, de grandes Sim. mulheres de Deus, amém. Né? Meu Deus, é uma grande bênção, uma honra, mas se eu falhei naquele lugar que foi me confiado, a minha missão, daí eu não fiz nada valer a pena mesmo. Amém. A nossa primeira nação é a nossa família. É verdade. Amém. É isso. Angel, foi um prazer ter você Uma aqui. honra. Queríamos muito que fosse mais tempo, né? Quem E sabe? E se Deus Uma quiser, próxima. haverão Teremos. outras oportunidades Sem hora pra para acabar. certeza. Isso Isso, aí a gente põe café, põe várias Pronto. coisas e Daí a fica. gente fica. E só liga a câmera e deixa. aí. Deixa, exatamente. Mas foi o que eu disse, né, gente? Poucos minutos mais intensos. Se você foi abençoada com esse bate-papo maravilhoso com a Angel, manda para suas amigas, manda para quem você conhece, para que elas também possam receber essas palavras do Senhor e ser abençoadas, tá bom? Um beijo, Deus abençoe e até o próximo episódio. Até. Ai, como foi rápido! Ai, meu Deus, mas deu!